tudo bem com vocês? Eu sou Bruno Ferreira, do canal História e Outras Coisas, e sejam bem-vindos a mais um resumo didático de história. E o tema de hoje é extremamente importante, é o renascimento cultural. Mas antes de falar especificamente sobre esse assunto, eu já gostaria de convidar aí quem não é inscrito no canal, já se inscreve e fique por dentro aí dos diversos assuntos que eu estou compartilhando semanalmente com vocês. Tem muita história, mas tem muitas outras coisas também. Tem vídeos de viagens, vlog, enfim, várias coisas relacionadas ao meu universo de professor, de viajante, de aventureiro. E é isso aí. Mas chega de enrolação e vamos falar especificamente aí do assunto que é o renascimento cultural. Quando a gente fala na palavra renascimento, já nos traz aí uma ideia mais ou menos desse período que nós iremos estudar. A palavra renascimento tem a ver com renovação, recriar, viver uma nova época. E é justamente sobre isso que esse assunto estará tratando. Durante o século XV, a Europa, as principais regiões da Europa vai passar por um momento de extrema inquietação intelectual e existencial. É um momento onde o homem está, de uma certa forma, deixando mais de lado aquele pensamento fortemente ligado pela igreja, aquela forte influência medieval da igreja, e passando a buscar uma visão mais racional, mais materialista, mais humanista. É sobre esse assunto que nós estaremos estudando. Isso vai provocar muitas transformações. Um outro assunto que vem acompanhado ao renascimento cultural é a reforma religiosa, um momento onde a igreja, onde a hegemonia da igreja católica vai ser abalada. Mas esse é um assunto para vocês assistirem depois de assistir o renascimento, tá? Eu vou deixar aqui o linkzinho, que eu também tenho essa videoaula, e vamos ao que interessa, vamos falar de renascimento cultural. Mas para compreender melhor esse período, vamos revisar algumas coisas que com certeza vocês já estudaram. Quando a gente fala em Idade Média, não tem como, todo professor de história ele vai falar sobre o feudalismo, aquele momento histórico, aquele sistema econômico fortemente ligado à terra e que se baseava numa sociedade extremamente hierarquizada, uma sociedade dividida por status, Você tinha lá, por exemplo, o vassalo, o sucerano, o mestre, o aprendiz, o servo e o senhor. Enfim, era uma estrutura extremamente rígida, e com forte influência da igreja. Do século V até por volta do século XV, esse foi o principal modelo na qual as pessoas viviam. Porém, a partir do século XV, os indivíduos começam a ter mais espaço para manifestar suas potencialidades. E esse tipo de modo de vida começa a se contrapor à forte influência da igreja, que transmitia a ideia de que todos os indivíduos viviam dentro de um mundo cristão, de forma coletiva. E é nesse período que muitos intelectuais começam a buscar explicações mais racionais para as diversas perguntas, para os seus diversos questionamentos. Eles não se contentavam mais com as explicações orientadas por uma fé religiosa. Eles começam a se distanciar um pouco mais daquele mundo criado por Deus, daquele mundo teocentrista, ou seja, Deus no centro de tudo, Deus no centro das explicações, as explicações para o seu mundo, para a sua realidade, sempre partindo de uma visão divina e religiosa, e passam a valorizar um mundo mais humano, onde as explicações são dadas através de uma visão humana, humanista, que é chamada também de antropocentrismo, ou seja, o homem no centro do universo. É o homem através de explicações racionais, um homem guiado pela razão, ele se torna o grande arquiteto do seu universo. É filosófico, esse assunto. E isso, gente, vai provocar muita transformação. Para nós é difícil talvez pensar nessa mudança de pensamento, nesse novo mundo que está sendo criado aí, Mas isso vai significar uma transformação enorme e que vai desencadear muitas outras transformações. Então veja só, vocês vão estudar agora um momento histórico onde
o racionalismo, o humanismo é a base para o entendimento da sociedade, né? Guardem bem essas duas palavras, que é racionalismo e humanismo. Tá? Elas são palavras-chave para a compreensão desse assunto. O estudo das matérias humanísticas, ele vai ter como fundamento básico a ação humana. A ação humana sobre a natureza, a ação humana sobre o divino, sobre a vida social. Um dos resultados dessas transformações é o surgimento do racionalismo, ou seja, a razão como ferramenta para a transformação da natureza, da sociedade, da política. Nessa perspectiva, o ser humano ele vai ocupar um papel de destaque e através da razão e através da sua potência criativa, ele é capaz de compreender o seu universo. Os humanistas, eles se inspiravam em autores antigos como forma de concretizar esse tal projeto de renovação, de transformação. Durante o século XV e XVI, as bibliotecas dos mosteiros elas foram vasculhadas pelos humanistas em busca de manuscritos originais ou cópias de textos de antigos escritores gregos e romanos. Pouco tempo vai passando e essa ideia de humanismo ela começa a ser disseminada entre vários grupos sociais, professores, estudantes, cientistas, filósofos, teólogos. Todas as pessoas começam a se apropriar desse termo humanista e começam a valorizar a racionalidade, a razão humana como forma de compreender a sua existência. As concepções tradicionais, medievais, reforçavam a submissão do homem a Deus, valorizando, exaltando valores como a piedade, a mansidão, a disciplina. Porém, os humanistas, eles vão enfatizar outros valores, principalmente o espírito crítico, curiosidade intelectual, a capacidade empreendedora, o desejo de aventuras e exploração do mundo. O termo renascimento ele só se tornou comum por volta do século XIX. Porém, já no século XIV, o intelectual Francesco Petrarca ele já trazia uma dura crítica ao período medieval, trazendo a denominação Idade das Trevas, ou seja, criticando aquele momento, aquele período na qual foi um período onde nada se produziu, um período de forte influência da igreja e um período de desaparecimento das culturas antigas, que eram as culturas greco-romanas. O Renascimento ele desenvolveu-se principalmente entre os séculos XV e XVI e atingiu principalmente as classes mais ricas, as famílias mais ricas e que tinham um maior prestígio social. As principais cidades que viveram esse processo foram as cidades italianas de Florença, Veneza e Roma. Por que essas cidades da Itália? Porque essas cidades estavam na Península Itálica, que fica ali bem no meio entre o comércio da Ásia e da Europa. Estava numa região geograficamente que acompanhava todo o vai e vem de produtos e pessoas que passavam pelas rotas comerciais. Esse fator vai fazer com que na Itália surgissem grandes centros urbanos de grande movimentação, de grande agitação, que vai dar o pontapé para esse despertar, para essa renovação do pensamento renascentista. O pensamento renascentista, ele influenciou diversas áreas do conhecimento, nas artes, na ciência, na política. E eu vou falar agora um pouquinho da arte, Na arte, os renascentistas, eles buscavam inspiração nas obras dos autores antigos greco-romanos. Buscavam aí transmitir uma sensação de elegância, de leveza, buscando luz, cor, movimento. Foi nesse momento que surgiu, por exemplo, a pintura a óleo, E a pintura a óleo vai possibilitar com que os artistas conseguissem cores mais vivas e matizes diferentes também.
Como havíamos falado anteriormente, o Renascimento ele se destacou principalmente na Itália, né? Então, dessa forma, muitos artistas italianos se destacaram nesse período. E um dos principais dele, um dos mais conhecidos é Leonardo da Vinci, né? Leonardo da Vinci, que não era apenas um pintor, né? Ele era escultor, era geógrafo, era cartógrafo, arquiteto, inventor, é um verdadeiro gênio. Produziu várias obras, né? Das mais conhecidas, A Última Ceia, o La Gioconda ou Mona Lisa, né? Que eu tive o prazer e o privilégio de poder ver com os meus olhos, né? Ficar bem próximo quando eu fui para Paris, no Museu do Louvre, foi lindo. E sem dúvidas, né, Leonardo da Vinci é a maior expressão aí do Renascimento, justamente pelo seu comprometimento, seu interesse pela natureza e pela vida humana, que são os principais valores do Renascimento. Mas podemos citar também outros gênios do Renascimento, como Rafael Sanzio, que produziu afrescos no Palácio do Vaticano, além de pintar Madonas, retratando a imagem da Virgem Maria e o Menino Jesus. Não citar também Michelangelo, que além de pintor era escultor, pintou afrescos na Capela Sistina, no Vaticano. Foi ele quem projetou a imensa cúpula da Basílica de São Pedro em Roma. Enfim, nós estamos falando de grandes gênios do Renascimento, artistas de excelência, cujas suas obras são apreciadas por pessoas do mundo todo e com certeza vão atravessar e influenciar muitas e muitas gerações. A partir da Península Itálica, o Renascimento se espalha por toda a Europa, né, atingindo várias áreas do conhecimento, na literatura. Ao chegar na França, o escritor François Rabelais, ele produziu uma obra onde fez duras críticas de forma sátrica à religiosidade medieval. Na Inglaterra, teremos o poeta e dramaturgo William Shakespeare, né, que produziu diversas obras teatrais, onde se destaca, aí, por exemplo, O Mercador de Veneza, Romeu e Julieta, Macbeth, Hamlet, ou seja, ser ou não ser, eis a questão. Na Espanha destacou-se o escritor Miguel de Cervantes e a sua principal obra Dom Quixote de la Mancha, né, uma obra onde se destaca dois personagens, né, o próprio Dom Quixote, que está mergulhado num sonho, na fantasia, e o seu fiel escudeiro Sancho Panza, que se aproxima mais aí do senso comum, né, do povão. Em Portugal, pois, destacou-se o escritor Luís Vaz de Camões, com a sua principal obra aí, Os Lusíadas, né? Aquela obra onde Renato Russo, né, do Legião Urbana, se inspirou para compor aquela música. Ainda que falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. O pensamento humanista, renascentista, ele teve muita influência também na área política, onde se destaca aí o pensador político Maquiavel, que escreveu a obra O Príncipe, que é um verdadeiro manual para príncipes, né? Ensinando como que esse soberano, o que ele deve fazer para manter o seu poder, né? Vale a pena você ler. Outro pensador político desse período foi o inglês Thomas More. Thomas More escreveu uma obra chamada Utopia, onde ele apresenta aí um modelo de sociedade, né, uma organização política ideal, né, para se viver, né. Ele apresenta isso dentro de uma ilha. Porém, da mesma forma que ele apresenta isso como um modelo ideal, ele também traz uma crítica, né, já que a obra dele se chama Utopia, ou seja, algo inalcançável, algo impossível de acontecer. Durante o Renascimento houve também um grande aumento da produção cultural, né? Melhorou-se aí a qualidade da produção e aumentou também o volume dessas produções. E dentre um dos fatores que possibilitaram esse aumento, destaca-se aí o alemão Johann Gutenberg, que vai desenvolver
uma prensa com tipos móveis, né? Como se fosse uma prensa para fabricar, para facilitar o processo de produção de várias obras, de vários livros, né? E esse fator vai o quê? Impulsionar ainda mais, vai possibilitar o quê? O acesso de mais pessoas ao conhecimento. Um outro fator também importante para esse aumento da produção cultural é a atuação dos mecenas ou do mecenato, que eram famílias ricas, né, que davam apoio financeiro, né, patrocinavam a produção cultural, davam também proteção, né, aos cientistas, aos pesquisadores, até porque nessa época a igreja ainda tem muita influência e poderia às vezes tentar blindar ou censurar algumas produções. Então o mecenato, os mecenas, eles davam todo esse apoio, toda essa proteção, todo esse patrocínio para o aumento da produção cultural. Entre esses mecenas encontravam-se muitos banqueiros, muitos comerciantes, monarcas, até mesmo papas, viu? E um exemplo de famílias dos mecenas, os Médicis de Florença e o Sforza de Milão, tá? Essas duas famílias aí, um grande exemplo do mecenato. Ao longo do século XV e XVI, a ciência na Europa também vai passar por um grande processo de renovação, onde os pesquisadores vão valorizar a razão e a experimentação como forma de estudar aspectos da natureza, da sociedade e trazer novas interpretações. Porém, esse tipo de pensamento vai sofrer forte resistência da tradição medieval que ia contra essas ideias. Uma das mais brilhantes teorias científicas dessa época foi a do heliocentrismo, teoria que afirmava que os planetas, né, que a Terra e os demais planetas giravam em torno do Sol. O autor dessa teoria foi Nicolau Copérnico, sacerdote católico e astrônomo. Examinando posteriormente as teorias de Copérnico, os cientistas Johann Kepler e Galileu Galilei decidiram então defendê-las. Galileu Galilei chegou a ser acusado de herege pela Igreja Católica, pela Inquisição, e teve que negar todas as suas convicções para escapar da pena de morte, né? Bom, pessoal, acho que aqui já é possível compreender melhor o que foi esse período do renascimento cultural, né? Esse momento de racionalidade, de razão, de valorização das ações humanas, né? Tal como foi o movimento do humanismo, um movimento que influenciou várias áreas do conhecimento, né? As artes, a ciência, a política, e que vai influenciar também vários desdobramentos históricos no futuro, tá? Um deles já vai vir logo agora, que é a reforma religiosa, né? Um momento de novas interpretações da Bíblia, onde a igreja vai passar por transformações, ou melhor, vai ser reformada. Eu aconselho vocês a assistir esse vídeo aí que aparece aqui, tá? Posteriormente, e ampliar ainda mais o seu conhecimento, tá? Esse então foi o nosso resumo didático de história. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, dá uma curtida aí, um forte abraço, e lembrando também que essa videoaula não substitui a boa leitura do seu livro didático, então já aconselho aqui, ó, vai ler depois, tá? Fazer um mapa mental, e a gente se vê no próximo encontro. Valeu!